magnética do Loyola, que eu pré-laudei e a doutora Camila liberou. Uma é uma ressonância de pelve e outra é uma ressonância de abdômen superior. São casos interessantes para discutir mais um raciocínio radiológico para diagnóstico, porque de história a gente tinha pouca informação, por isso ficou interessante os casos. Perfeito, ótimo. Eu vou colocar as imagens aqui do radiante. Espero que não trave muito. Então aqui, o primeiro caso é uma paciente do sexo feminino, de 40 anos. O que a gente tinha do pedido médico era somente massa pélvica a esclarecer. Nenhuma informação a mais. Bom, o que a gente vê aqui nos exames de ressonância magnética, um plano sagital ponderado em T2. Se travar aí, doutor, você pode interromper que eu repasso as imagens. Tranquilo, tá rodando bem, tá rodando bem. Tá. No plano sagital T2, a gente vê, começando aqui pelo que não está alterado, um útero de dimensões preservadas, né? Miométrio com sinal preservado, um ovário aqui também de dimensões e sinal preservado, e o outro ovário também, tem um cisto aqui com uma septação fina em seu interior, né? Bexiga pouco repleta, sem alterações evidentes, e o que chama atenção no exame é esse conteúdo que no caso não é sólido, conteúdo líquido heterogêneo, com sinal heterogêneo em T2, na cavidade pélvica, né? No fundo de saco posterior, como se fosse uma coleção. No plano axial T2, a gente vê esse líquido no fundo de saco posterior, com aparente comunicação com esse outro líquido na cavidade peritoneal, aqui nas goteiras parietocólicas. Então a gente vê essa coleção pélvica e líquido livre na cavidade peritoneal. O que mais a gente pode destacar aqui no plano axial é a ausência de linfonodomegalias nas cadeias ilíacas, bem como nas cadeias inguinais. No axial T1, com saturação de gordura pré-contraste, a gente percebe que essa coleção apresenta um sinal intermediário, tanto a coleção, o líquido livre na cavidade peritoneal apresenta mais um hipersinal, né? E a coleção apresenta um sinal intermediário com um halo periférico de alto sinal, isso sugerindo ser um conteúdo hemático. Vou colocar a difusão e o mapa de ADC. A gente percebe que há uma restrição à difusão, né, nessa coleção pélvica. Tá dando para acompanhar? Tá ótimo, ótimo. No plano coronal, né, a gente reforça a coleção pélvica, o líquido livre na cavidade peritoneal, nenhuma outra alteração mais evidente. E o pós-contraste, a gente vê que não há um realce significativo, né, tanto da coleção como do líquido livre na cavidade peritoneal. Alguém quer ver mais alguma imagem? Não sei se eu passei muito rápido, deu para entender, doutor? Só pensar aqui, passagem a difusão, T2, deixa eu ver se saturação de gordura, tem uma saturação de gordura, se bem que teve o pós-contraste, né? Sem saturação. A gente percebe que sem saturação de gordura é um líquido com sinal intermediário quando a gente compara com o líquido da bexiga, né? É bom para comparar assim, falar a favor de um conteúdo hiperproteico ou hemático. Bom, aí entrei em contato. Deixa eu botar o slide aqui.
principais dessas hipóteses diagnósticas, né? A gente interrogou no laudo uma doença tubária primária ou uma gravidez ectópica rota, foi o que a gente tinha sugerido no laudo, salvo engano. Aí eu trouxe esses diagnósticos diferenciais, que poderiam ser plausíveis por causa do abscesso tubovariano, também apresentaria restrição à difusão, assim como a piohematosalpinge, um sistema hemorrágico roto também por causa do líquido livre, e a gravidez ectópica. Entrei em contato com a residente da ginecologia obstetrícia, e o diagnóstico final foi esse, né? A paciente foi, esse daqui é o resumo sumário de alta dela. Ela foi submetida a uma laparotomia exploradora, foi realizada a salpingectomia bilateral com achado de gravidez ectópica e evoluiu sem intercorrência. É um caso atípico que a gente encontrou no Ophiloiola, né, que a gente só se depara com tumor. Isso que a gente achou muito estranho. A gente reparou a idade da paciente, 40 anos, não é, ainda está na idade reprodutiva, né, apesar de não ser tão jovem. Aí, a principal hipótese que a doutora Camila levantou foi de uma gravidez ectópica rota, que foi confirmada depois com o sumário de alta. E a mensagem que fica nesse artigo é que a presença de líquido hemorrágico em fundo de saco posterior ou em qualquer lugar da cavidade peritoneal, sem presença de gravidez intrauterina claramente identificável, a gente sempre deve levantar a suspeita para gravidez ectópica, ou no caso, principalmente em mulheres com idade reprodutiva. Muito interessante, cara. Porque, olha, com a quantidade de líquido que tinha, né? Eu te confesso que não foi minha primeira hipótese, não. Porque muito líquido, né? E assim, a gente vê as mais ovarianas ali, né? E é mais ali, fundo de saco posterior, bem interessante mesmo. Agora imagina isso no ultrassom, cara. Você chega numa urgência. Então, boa noite, tudo bem, Bruno? Tudo bom? Pessoal também, boa noite. Camila. Esse caso foi muito interessante, tomou um tempo meu e do Adalberto, eu acho até que ele não acreditou em mim no início, mas, porque foi como ele falou, uma paciente de 40 anos, num hospital terciário, procurando uma massa axial, então, assim, muito difícil pensar que todo esse líquido aí era o hemoperitônio. Tanto é que a gente ficou preocupada. Na verdade, o Adalberto foi checar o histopatológico. Eu falei, Adalberto, se for tubária rota, esse paciente deve ter morrido, aconteceu alguma coisa, né? Aí, para nossa surpresa positiva, foi o que o Adalberto falou, operou sem intercorrências. E a mensagem desse exame foi o que você falou, isso daí era para ter sido resolvido na ultrassonografia, né? Então, aquele diálogo com o paciente durante o exame, questionar sobre... A gente não teve acesso ao ultrassom, lógico, já só chegou a ressonância, e sem história. Então, lembrar de ter aquele diálogo com o paciente durante o exame, questionar a menorreia, mesmo a mulher já tendo 40 anos, se ela está no menacme, é possível. E ver o tempo e tudo, esse alto sinal da massa, T1, muito pelo componente de fibrina, né, o coágulo que se formou, e a área central, que é mais, acho que no sagital a gente consegue ver, né, Adalberto? A área central, com o sinal mais hiperintenso, essa daí no meio, aponta aí, Adalberto, depois. Discute-se como se sendo o saco gestacional, entendeu? Teoricamente formada ali na região anexial, que é o que a gente vê no ultrassom, né? Às vezes, quando avança muito a gestação e forma-se um grande conglomerado ali, um agregado de fibrina, que para a gente dá o aspecto de tecido, né? Uma coisa de partes moles, essa imagem, como se fosse a porção central, o saco gestacional, e em volta um grande coágulo com um tecido de granulação sustentando a lesão.
E o que chama atenção nesse exame é essa quantidade de hemoperitônio, mas a paciente se saiu bem, graças a Deus. Incrível. Não, olha, rapaz, eu acho que dá para apresentar isso até nessas discussões que a gente tem com o TVS aí Não é? Esse caso, eu falei com o Roberto, nunca vi uma coisa, eu nunca vi isso, nunca tinha visto isso antes, a gente bateu a cabeça, assim, e a gente conseguiu ter o retorno do histopatológico, ainda bem. Às vezes é o mais difícil, né, conseguir isso no FI, e tá tudo bem documentado, né, tá excelente. Muito legal, muito legal, né? E é uma massa, assim, que assusta, né, que a gente, poxa, acho que deve ter mais de 10 centímetros aí, eu não me lembro quanto que a gente mediu, e veio como tumoração mesmo, tumoração, ou seja, essa paciente, ela passou pelo menos um mês aí investigando, né, para entrar no FI, entre ultrassom, dor pélvica e amenorreia, e a verdade é que o cirurgião, né? O cirurgião abriu, não perguntou pra gente o que era isso, não, a gente deu o laudo, já tinha acontecido a cirurgia, entendeu? Meu Deus. Não ia botar conduta, se a gente for pensar, mas assim, ele pensou que era tumor mesmo, né? Sim, foi parar no oncológico, né? Mas deu tudo certo no final, a gente também achou o caso bem bonito. Legal mesmo, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Tem um outro, né, Roberto, bacana. No segundo caso, já apareceu o slide para todo mundo. Está aparecendo aqui direitinho. A paciente do sexo masculino, de 67 anos, que eu consegui coletar de história com a residente da cirurgia geral, é que ele paciente vinha apresentando uma perda de peso acentuada recentemente, e no ultrassom descobriu uma massa hepática. Não informou para a gente sorologia, exame laboratorial, infelizmente, sorologia para hepatite, por qualquer outro exame laboratorial ela não conseguiu informar, e de história patológica pregressa, né? Que ele era um paciente diabético e já tinha amputado o membro inferior esquerdo por causa do diabetes. As imagens. Vou começar pelo T2 com saturação de gordura, porque o T2 sem saturação cortaram a imagem aqui. Então a gente vai, doutor, vou focar nas imagens do fígado. Tem algumas outras alterações aqui, renais, esplênicas, a gente não é o objetivo da discussão. Então, o que a gente vê, uma grande formação expansiva hepática, né, lobulada, que apresenta um sinal heterogêneo em T2, predominante isosinal com áreas de hipersinal no seu centro. Ela apresenta um componente esofítico, né, fora do parênquima hepático. Ela ocupa basicamente aqui os segmentos 8, 7, segmento 4 e o segmento 5 hepático. Há também uma grande quantidade de líquido livre na cavidade peritoneal. Já vou botar um coronal T2 para a gente ter noção da lesão. A gente percebe também que não é um fígado de aspecto cirrótico, né? Tem as margens lisas, dimensões relativamente preservadas, apesar da lesão tumoral. E o parênquima remanescente apresenta um sinal homogêneo, né? Não apresenta aparente lesões nodulares que sugeriam cirrose. Na sequência de difusão e o mapa de AVC, a gente percebe que há sinais de restrição à difusão nessa lesão. O AVC é difusão. Tem em fase e fora de fase. De carregar. A gente percebe, já começa a perceber aqui que esse líquido apresenta um sinal intermediário, esse líquido livre na cavidade peritoneal apresenta um sinal mais intermediário em T1, sugerindo hemoperitônio também. E a lesão, a gente percebe que não há sinais de gordura microscópica, né? E o centro dela apresenta esse hipersinal em T1, sugerindo degeneração hemorrágica.
E o restante do parênquima hepático não apresenta sinais de esteatose hepática, né? Não houve queda do sinal na sequência fora de fase. Tem um T1 aqui com saturação de gordura pré-contraste. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente percebe que o líquido, né, como eu já havia falado, apresenta um sinal intermediário. E no centro da lesão, a gente percebe essas áreas de degeneração hemorrágica. Percebe também que a lesão, apesar de ser bem volumosa, ela é relativamente circunscrita, né? Ela não é tão infiltrativa. E o pós-contraste, dividir aqui o arterial, fase arterial, no portal. Inicialmente, carregando, a gente percebe que a circulação colateral, a gente percebe que essa lesão apresenta um realce heterogêneo predominante periférico, né? Até porque o centro da lesão apresenta aquela área de degeneração hemorrágica. A gente percebe também aqui que essa lesão envolve a veia hepática, suprahepática média e direita, e dá uma empurrada aqui na veia cava inferior, né, sem sinais de trombose tumoral, né, ela apenas comprime na veia cava inferior. Fase tardia. Não houve muita mudança no aspecto do realce, ele é predominante periférico, né, delimitando essas áreas centrais de degeneração hemorrágica. Bom, acho que foi tudo, né? O senhor quer ver alguma imagem a mais, de novo? Deu para ver? Eu queria ver a relação dela com a veia cava inferior, que tu passaste, eu não vi direito. Veia cava inferior. Ela passa e empurra aqui, perto já da... Ela não determina a trombose, ela apenas comprime, né? Então é um efeito compressivo. Tem aqui a veia cava inferior. A veia porta... A porta tá aí, né? Também estraçada, né? A divisão dela, intrahepática. E a veia porta extrahepática, a veia esplênica. Preservadas também. Vesícula eu não lembro de ter visto aí. O vesícula, ela tem vesícula. Ele tem vesículas. Aqui, Ah, tá aí, beleza. Tá, só porque ela é mais superior, a lesão é mais superior, né? Tá. Isso é mais superior. É uma lesão expansiva que envolve praticamente quase todo o lobo direito, tem um componente extrahepático, áreas centrais de degeneração hemorrágica, um hemoperitônio, né, significativo. Basicamente é isso, a descrição da lesão. Sangramento, parte vascular aí, né? Pensar na mutação. Que é diabético. Felizmente a gente não tem sorologia, não é um fígado pelo aspecto de imagem cirrótico, né? Isso. A gente poderia pensar em alguns diferenciais, né? Um hepatocarcinoma, que também pode ocorrer em fígados não cirróticos, ou um colangiocarcinoma misto com um hepatocarcinoma, né? E o histopatológico... Até lesões assim, de origem vascular, né? Lembrando que fígado tem vaso e tudo, né? Então, por isso eu queria ver a relação ali com a veia cava, né? Porque tem muito componente hemático, então, desses hemângios, não sei o que, hemangiosarcoma, enfim. Também pensar em origem vascular também, né? Como hipótese também, acrescentar aí. A gente foi atrás do histopatológico, que felizmente saiu rápido. Antes de acabar o rodízio do Loyola, deixa eu... Esse é o histopatológico, né? Os próprios patologistas do Loyola que dão esse laudo.
Então, uma massa hepática volumosa, foi realizada a biópsia guiada por ultrassom, e o resultado foi uma neoplasia maligna indiferenciada de histogênese a ser determinada. Aí foi sugerida a correlação... laudo, né? Isso, é. Não sei se também se a amostra não foi... É tipo isso, foi quase correlacionar com radiologia, né? Não sei se foi pegado mais a parte central da lesão, que é mais muita hemorrágica. necrose, de repente, né? Então é difícil, né, de saber. Mas felizmente tem a imunohistoquímica. Bom, e esse foi o resultado. É que eu não entendo muito das siglas aqui, então a gente bora pular para o resultado. O perfil imunohistoquímico aliado aos achados histológicos apoia o diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Grau 2 de Edmondson Steiner, nessa amostra. Eu dei uma lida nessa graduação de Edmond Steiner, é uma graduação histológica, tem a graduação dele e a da Organização Mundial da Saúde. Basicamente, é de grau 1 a grau 4. Grau 1 e grau 2 são tumores bem diferenciados, e grau 3 e grau 4 são tumores pouco diferenciados. Então, esse é um tumor relativamente bem diferenciado, né, pelo relatório da imunohistoquímica. Então, carcinoma hepatocelular, grau 2. Eu trouxe uma breve revisão aqui do assunto desse artigo da... Carcinoma hepatocelular em fígados não cirróticos. É um artigo de 2014. Então, destaquei os principais tópicos aqui, que o carcinoma hepatocelular no fígado não cirrótico tem distribuição bimodal, com picos na segunda e sétima década de vida. Acometem 2 vezes mais homens do que mulheres. O carcinoma fibrolamelar é um subtipo do carcinoma hepatocelular não cirrótico. Jovem, acho que comumente ocorre entre a segunda e terceira década de vida, sem predileção por sexo. Como o carcinoma hepatocelular não cirrótico comumente ocorre em pacientes sem patologia de base, consequentemente tendem a ser detectados em estágios mais avançados, com um tamanho médio maior do que um carcinoma hepatocelular em fígado cirrótico. No caso, ele destacou no artigo aqui um tamanho de 12 centímetros. Essa lesão, no nosso caso, era bem grande, que chegava a ter 20 centímetros do seu maior eixo. Existem vários fatores de risco, como doenças genéticas, né? As hepatites virais, a hepatite viral B e C, que podem causar o carcinoma hepatocelular, independentemente de haver ou não cirrose. Tá? Toxinas, como a aflatoxina, toxinas de agentes químicos industriais. Aí, entre as doenças genéticas, ele chega a citar distúrbios de depósito de glicose, doença de Wilson, e tem diversas doenças de depósito hepática que podem causar um carcinoma hepatocelular em fígado não cirrótico. Bom, o histopatológico, tinha no artigo que o carcinoma hepatocelular bem diferenciado, que foi no nosso caso, é frequente no fígado não cirrótico, né? Os valores de alfa-fetoproteína elevados é menos associado no CHC não cirrótico e tipicamente normal no CHC fibrolamelar, em comparação com o CHC que ocorre no fígado cirrótico. E os achados de imagem são uma grande massa solitária, geralmente, né? Com ausência de sinais de cirrose no fígado, um realce semelhante ao do CHC clássico, que não foi encontrado no nosso caso, né? Não há aquele realce hipervascular com um achaute nas fases de equilíbrio e um realce formando uma pseudocápsula. Não ocorreu no nosso caso. Os tumores bem diferenciados são geralmente encapsulados com margens distintas. Podem ocorrer calcificação periférica, necrose, hemorragia, presença de gordura intratumoral, né? De gordura macroscópica. Então, isso é um breve resumo dos achados. A gente achou esse caso bem interessante também, doutor. Justamente pelo fato de ter o histopatológico, né? Não haver um padrão de imagem típico, né? Se a gente fosse
levar para o LIRADS, entraria como LIRADS M, indeterminado, né? E, infelizmente, a gente teve a resposta da patologia contra esse caso. Estamos tirando grandes lições aqui do primeiro caso, né, lições radiológicas, o segundo caso também lições radiológicas, e a terceira lição é que a gente consegue ter o resultado histopatológico, mas tem que dar o caminho das pedras aí, Adalberto. Como que tu conseguiste? Uma vez a gente estava conversando, eu acho que o pessoal lá do prontuário... A secretária lá da histopatologia. Eu suportei ela, brincadeira. Porque isso aí era para ser fácil acesso, né? E uma vez a gente estava conversando e que eles criam toda uma burocracia para você ter acesso a prontuário, enfim. Sendo que a gente está numa instituição que é de ensino e que, pô, uma coisa é você pegar para publicar e tudo bem, você vai passar por todo um comitê de ética e tudo, mas ali para o nosso enriquecimento, participando de aula, assim, pô, tinha que ajudar, entendeu? Então, tu tens um acesso lá ou não? Tu encontraste o caminho das pedras, que aí já passa para os outros residentes também, para eles seguirem o mesmo caminho, entendeu? E a gente ter... Todo mundo... Desculpa interromper o senhor, acho que todo mundo tem acesso, é só a gente identificar como residente, naquele último prédio lá onde fica o PEP, acho que é o terceiro ou quarto andar, é só chegar lá e se identificar, levar o nome do paciente, que eles atendem a gente muito bem lá, não tive nenhuma dificuldade para conseguir o histopatológico. Perfeito. Às vezes o que demora é o resultado do histopatológico, então não é ter acesso ao resultado, né? Na verdade, é ter o resultado, então, que às vezes acontece. Porque eu sei que muitos resultados vão para fora, né? Ou não? Tem muita coisa sendo realizada lá no hospital mesmo, sabes? A maioria, acho que está tendo uma divisão. Metade está ficando no hospital e metade está sendo terceirizada para um laboratório particular. Entendi. Mas até que os resultados estão saindo rápido. Então eles dão um prazo de mais ou menos 15 a 20 dias. Então é rápido. Não está sendo muito demorado, não. A gente poderia fazer mais isso, viu? Olha, 2 casos aí muito bonitos, né? Muito bonitos. Que é aquele negócio, a gente tem sempre, em radiologia, para a gente evitar erro, tem que tentar pensar o máximo possível em diagnósticos diferenciais, né? E é só conhecendo casos, assim, diferentes que a gente começa a pensar em vários casos, em enriquecer o nosso leque, né? Então, bem legal mesmo isso daí. A gente só está acostumado a ver CHC mesmo em cirrose, né? Bem interessante. Parabéns aí, Adalberto. Parabéns, Adalberto. Ele laudou esse caso muito bem. E o raciocínio clínico é esse, né? Mesmo no fígado não cirrótico, tem que se pensar no hepatocarcinoma, né? Como neoplasia primária, né? Pensou-se também, se poderia ser metástase de algum lugar, mas é uma lesão única, né? Não é multifocal, parece ser uma lesão confluente. E o que assustou nesse exame também foi o líquido com aspecto hemorrágico, né? Como que uma paciente com uma lesão desse tamanho, com área de sangramento, né, deve ter se apresentado como dor abdominal, mas uma paciente com uma lesão desse tamanho sangrando pode chocar, né, se você parar para pensar assim. Então tem coisas que só o filoiola mesmo, que a gente não... A pobrina, exatamente. Eu me assustei, inclusive, com hemoperitônio. Eu falei, Adalberto, eu já vi um paciente ficar muito mal. Tudo bem que o paciente era cirrótico e tinha um CHC de 3 centímetros, mas esse CHC sangrou e ele ficou muito mal por conta desse CHC que sangrou de 3 centímetros. E essa lesão tinha uns 20 centímetros, entendeu? Aí teve que entrar radiologia intervencionista, né, de última hora. Então, um caso para se aprender aí, mesmo sendo uma volumosa lesão, não pensar necessariamente em lesão benigna, porque ele está retraindo a cápsula hepática, ele
envolveu a veia hepática direita, e tem os sinais de sangramento, né, hemoperitônio, que é perigoso aí. Parabéns pro Matheus também, que foi ótima aula do T-Hearts. E, Camila, nesse caso, vocês fizeram aquela volumetria para ver quanto que vai preservar? Pois é, infelizmente não, né? Não fizemos. A gente não tem o software, né? Acaba fazendo manualmente e lá no Mac não dá para fazer isso, é muito trabalhoso. Tem esse João que pede para a gente fazer de vez em quando. O Paulo Soares adora essas coisas, mas é complicado, sabe? Porque exige um volume de contraste maior, exige o software. Pô, tem dia que a gente não consegue nem baixar as imagens no Mac, sabe? Entendi. É complicado. Ela mas certo seria isso que você falou, fazer a volumetria hepática, ver o que sobra de lobo hepático esquerdo. De repente, de proposta terapêutica para esse paciente, seria fazer uma embolização da porta para dar uma hipertrofia do lobo hepático esquerdo. Ou então, esse líquido, além de ser hemático, se eu não me engano, ele tinha umas áreas de espessamento que a gente ficou na dúvida. Não me lembro, né, Adalberto, se foi esse. Se poderia ser carcinomatose. Houve uma dúvida em algum momento. Se eu não me lembro, foi esse. Então, ainda tem isso, né? Não sei se só seria a quimioterapia paliativa para ele. Aí teria que estadiar melhor. Muito legal mesmo. Olha, quem não está presente perdeu. Eu estou vendo que alguns R3 não estão aí.